Deus tem um sonho lindo com você. Diga a Ele, profetize isso. Diga, Deus tem um sonho lindo, maravilhoso, esplendoroso. Você não sabe a metade do que Deus tem planejado para você, querido. Eu vou pregar sobre os sonhos de Deus. Eu comecei errado. Eu comecei sonhando sozinho. E os nossos maiores erros, as nossas maiores frustrações são porque nós sonhamos sozinhos e agimos sem questionar ao Senhor. E a maioria das campanhas de orações que nós fazemos, os erros que estamos colhendo são fruto muitas vezes das nossas atitudes. Quando Deus faz sonhos para a gente, a primeira coisa que nós fazemos é criar obstáculos para os sonhos de Deus. Existe uma grande diferença entre nós e Deus, porque nós enxergamos tudo com razão, com racionalidade. Nós tentamos racionalizar os planos de Deus sobre nós. Quando vem uma promessa de Deus sobre a gente, normalmente a gente fala, não, peraí, mas não vai acontecer dessa forma, porque comigo é diferente. Queridos, quando eu era criança, Deus falava muito comigo que eu seria um pregador da palavra. Não havia congresso que Deus não falava comigo sobre isso. Deus falava, eu vou te usar na palavra. Eu vou te levantar como profeta de uma geração. E eu não entendia isso. Porque o meu ponto de análise era o seguinte, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho outros objetivos para a minha vida. E foi a primeira coisa que Maria fez, foi criar um obstáculo para o sonho mais incrível de Deus sobre a vida de alguém, gerar o Salvador. Maria não gerou apenas o menino, Maria gerou o Salvador de todos nós. Se Maria soubesse o que estaria acontecendo aqui hoje, ela nunca ia acreditar que nós estamos 2014 anos após a passagem de Jesus, e nós estamos aqui falando que Ele é lindo, que Ele é extraordinário, que Ele cumpre todas as promessas, que Ele muda a história. Se Maria soubesse o que isso iria gerar na história da humanidade, talvez ficaria até pior de ela entender. Mas aí o anjo continua dizendo para ela. Maria cria o obstáculo, e o anjo de Deus com sabedoria cria a saída. O anjo fala para ela, respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo. Tem coisas, queridos, que Deus vai fazer na sua vida, mas que não será com a sua força. Tem coisas que Deus irá gerar na sua vida, que não será com a força do seu braço, com a inteligência da sua cabeça, mas que será o próprio Espírito Santo sendo derramado sobre você. Quantos entendem? Quantos entendem que o Espírito Santo é poderoso para gerar frutos preciosos na nossa vida? Eu percebo, queridos, olhando para mim aqui, que se fosse pela força do meu braço, pastor, os meus sonhos nunca teriam me trazido para este lugar aqui. Os meus sonhos não seriam capazes de mensurar algo tão precioso como isso aqui. Eu tenho um amigo meu, Misael, que está ali. Misael trabalhou comigo antes de eu ter um encontro com Deus, né, Misa? Se perguntasse para ti, Misa, você imaginaria o que Deus iria fazer? Se Deus perguntasse para mim, muito menos. Porque os nossos sonhos são limitados. Quando Deus fala que vai curar, nós tentamos imaginar, mas será que consegue? Quando Deus fala que vai salvar a sua família, você olha para a sua família e pensa, mas meu Deus, não dá. O psicólogo não consegue tratar. Quando Deus fala para você que vai mudar a sua história, você olha para a sua história e fala, não vai dar, porque eu não vou conseguir. Ai, choricalabagachei, me mandarabagai. É uma unção profética nesta noite aqui, queridos, para que você tire todo esse pensamento que Deus não vai conseguir fazer por você, que Deus não vai entrar com providência naquilo que tanto você está pedindo ao Senhor. Mas em nome de Jesus eu digo para você, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
Nós nos preocupamos com os olhares carnais, com as nossas limitações. E Maria faz a mesma coisa, e o anjo diz para ela: olha, filha, vai ser através do Espírito Santo que será derramada sobre você. Aí o anjo dá um exemplinho para ela. O anjo fala assim: dá uma olhadinha para tua prima lá. Ela já não está velha? Ela não era estéril? Maria de certo falou: sim, é verdade. E ela não está já no 6º mês de gravidez? Maria fala: não, é verdade. E na minha tradução dá um tempo ao texto, que é o tempo que eu gostaria de usar aqui. A Bíblia diz que para Deus nada será impossível. Eu vou repetir. O anjo diz a Maria: para Deus nada será impossível. A promessa de Deus para a vida de Maria era um filho, certo? Mas além de um filho também era um rei. E este rei era para ser morto depois do seu nascimento. Herodes queria matar todas as crianças, mas para Deus nada será impossível. Esqueceram de Jesus, mas para Deus nada será impossível. E nós vivemos hoje o fruto dessa verdade, que Deus, para Ele nada é impossível. Mas nós precisamos entender uma verdade espiritual aqui esta noite, queridos. Que nós precisamos ter a mesma atitude de Maria. Após aquilo que Deus promete para você, você precisa se dispor a viver o que Ele quer. O anjo Gabriel faz uma promessa linda para a vida de Maria. Amém? E essa promessa é sobrenatural, ultrapassa a lógica de Maria. Maria entendeu: não, o que eu pensar aqui não vai mudar nada disso aí. Não tem controle nada sobre isso aí, porque olha, é algo além da minha capacidade, além daquilo que eu penso. E Maria tem a atitude mais sábia. Maria fala assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia diz que o anjo ausentou-se dela, porque o que Deus quer ouvir da gente é assim: olha, eu entrego a ti, eu confio em ti, eu entrego nas tuas mãos. Salmos diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Foi o que Maria fez. Olha, Senhor, é isso aí mesmo, então cumpra em mim segundo a tua vontade. Os meus sonhos nunca me levariam ali, mas os sonhos de Deus me fizeram chegar até onde Ele queria, porque para Deus nada é impossível. E Deus sonha sonhos extraordinários para nós, e que se Ele falasse tudo que sonhou para nós, nós nunca acreditaríamos. Deus falou alguma coisa sobre isso aqui para mim, sobre púlpito, sobre pregar, mas se Ele me falasse que um dia eu estaria na Quinta da Vitória, aqui na sede, com um monte de gente bonita aqui ouvindo, eu nunca iria acreditar. Quando Deus promete algo para você, você tem que apenas viver o que Ele prometeu. A Bíblia diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os sonhos de Deus vão além daquilo que você está pensando para a sua vida. O que Deus tem preparado para você vai além daquilo que você espera. O que Deus tem feito para você, você ainda não está vendo, mas Ele está fazendo. E quando você estiver vivendo, não questione, apenas fala: eis aqui, Senhor, o teu servo, cumpre em mim segundo a tua vontade. Existem 3 grupos de pessoas aqui esta noite: os que querem o Senhor dos sonhos, mas não querem viver os sonhos de Deus. Quem serve o Deus que sonha, que salva, e não vive a salvação do Deus que salva, não vive o sonho do Deus que sonha, não tem sentido. Uma irmã se aconselhava comigo, ele dizia: irmão, eu não consigo soltar o controle da minha vida. Quem não solta o controle na mão de Deus não vive o controle que Deus pode gerar em você.
Quem não abre mão da razão não vive o extraordinário de Deus. Anote isso. Anote para você não esquecer, escreva na sua porta. Quem não abre mão da razão não vive o extraordinário de Deus. Vontade de postar isso no Facebook agora, veio aqui. Nós precisamos abrir mão da nossa razão para viver o extraordinário de Deus. E existe um segundo grupo de pessoas, os que querem Deus e os seus planos, mas não acreditam que pode acontecer. É aqueles que subestimam o poder de Deus, que falam aqui todos os cultos, todas as campanhas: Deus, realiza em mim uma obra, mas não permite que Deus acesse a sua vida, não permite que Deus entre nas áreas que você precisa que Ele deixe entrar. Há portas do seu coração que você precisa abrir para que o Senhor entre. Há portas da sua alma que o Senhor precisa entrar. Há áreas da sua vida que o Senhor tem que ter legitimidade para agir. Há áreas na sua família que você tem que convidar o Senhor. Há áreas na sua vida financeira você tem que convidar o Senhor, para que você não subestime o poder que Ele tem para fazer. Mas existe um terceiro grupo aqui dentro, e este é o que mais me preocupa esta noite, e é o que mais preocupa o Senhor, que são aqueles que querem viver os sonhos de Deus, mas não querem o Deus que sonha. É aqueles que querem desfrutar o melhor de Deus sem carregar cruz. É aqueles que querem experimentar o Senhor dos sonhos, mas não querem viver os caminhos do Deus dos sonhos. É aqueles que estão afastados, é aqueles que estão desviados, é aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E eu quero dizer para você que você está aqui esta noite, que Deus trouxe você aqui esta noite, e trouxe com um só objetivo: para que você saia daqui com o Deus dos sonhos. Glorifica o Senhor. Para que você saia daqui vivendo aquilo que Ele quer para você. Para que você saia daqui hoje vivendo o caminho que Ele separou para você. Capítulo 14, verso 12 de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é a morte. Abaixe sua cabeça, por gentileza, comigo neste momento. Eu quero, com todo respeito, conduzir uma oração aqui, que se você já fez, não se importe em repetir, e se você nunca fez, faça de todo o seu coração. Se você já fez e deixou de viver isso, repita esta oração de todo o seu coração, de toda a sua alma. Repita comigo: Senhor Jesus, eu sei que Tu és um Deus dos sonhos extraordinários. Eu quero Te aceitar. Eu quero voltar para a Tua casa. Eu quero viver a Tua vontade. Continue repetindo: eu quero o Teu perdão. Eu quero voltar para a Tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida. E escreve, Senhor, uma nova história, em nome de Jesus.